A organização desse evento se deu porque a gente tinha a ideia de ter instituições que estão trabalhando muito desde a guerra, tanto com informação, dando atualizações para a gente, educando, rezando, né, que a gente pudesse ter visões diferentes, cada um trabalhando de um modo. Quem vai estar mediando é a coordenadora de comunicação do IB, Anita Efraim, que também é frequentadora da Shalom, jornalista, e ela vai conduzir essa noite maravilhosa para a gente. Obrigada. Boa noite, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Me sinto em casa. E, bom, para compor essa mesa, então, eu estou aqui à minha direita com o rabino Adrian Gottfried, que é rabino sênior e fundador da comunidade Shalom, Sinagoga Massurti de São Paulo. Boa noite, Adrian. Olá. E com a Karina Calandrin, que é professora de Relações Internacionais na Universidade de Sorocaba e no INSPER, pesquisadora de pós-doutorado do Instituto de Relações Internacionais da USP, também doutora em Relações Internacionais pelo Santiago Dantas, foi pesquisadora visitante na Universidade de Haifa e é assessora acadêmica do Instituto Brasil-Israel. Boa noite, Karina. Boa noite. Bom, geralmente eu começo já fazendo as perguntas, mas hoje eu sinto uma necessidade de fazer uma pequena fala inicial. Então, faz pouco mais de 5 meses que as nossas vidas mudaram de forma muito intensa. Judeus ou não judeus, todos aqueles que têm algum vínculo com Israel, seja emocional, seja por terem parentes no país ou qualquer outra ligação, para todos nós esses sentimentos têm sido muito dúbios. A gente tem sentimentos de rejeição muito intenso, uma sensação de não pertencimento que está cada dia mais forte. É comum que as nossas dores criem entraves. É difícil ouvir opiniões distintas quando o nosso porto seguro está em risco. E é quase impossível ter empatia quando os nossos estão sofrendo. Mas tem outro caminho. E nessa noite eu queria convidar todo mundo para que a gente esteja aberto e aberta para ouvir opiniões distintas, visões que não são iguais às nossas. Porque essa também é uma forma de a gente ressignificar as nossas dores. Então, vamos lá? Bom, eu queria começar pedindo para vocês dois contarem um pouco como foi aquele dia, aquele 7 de outubro, quando todo mundo acordou, abriu os olhos, pegou o celular e descobriu o que estava acontecendo. O que vocês sentiram naquele momento e o que vocês pensaram que viria pela frente? Vou começar com você, rabino Adrian. Então, a minha história é bem pessoal, porque dia 7 era Shabbat, eu estava acordando para vir para a sinagoga, no dia seguinte era Simchat Torah, em Israel é um dia, fora de Israel são 2 dias, e acordo com um telefonema do meu filho mais velho, Yair, falando, pai, pega o celular, eu não sou celular em Shabbat, ele me ligou no telefone fixo, e veja o que Eitan escreveu, Eitan, meu filho, que mora em Israel. E Eitan, para quem esteve aqui no domingo retrasado, contou sua experiência, mas ele mandou um WhatsApp na família, ele começa como sempre, está tudo bem, porém, fui convocado para, com minha unidade para ir para o sul. Obviamente que, na sequência, eu abri o celular e vi que já tinha, naquele momento, eram 8 da manhã, horário do Brasil, 20 mortos em Israel. Cheguei para a sinagoga, para a aula que tinha aqui. Quando saí da aula, já tinha 100 mortos. E esse foi meu 7 de outubro fatídico, com o coração na mão. Para quem não sabe, Eitan já passou o serviço militar obrigatório, mas como ele é combatente da União dos Paraquedistas, ele saiu a dar uma volta a um cachorro em Jerusalém e, quando tocou a sirena, ele viu que tinha algo especial e foi convocado e ele foi uma das primeiras unidades a chegar ao sul de Israel, a envelope de Gaza, o Tef Asa. E o mais maluco da história é que eu esteve em Israel, uma missão de solidariedade, no dia 27, 28 e 29 da guerra, quando comprei esta camiseta na Praça dos Sequestrados, e eu e o meu grupo fomos para ver Kfar Aza um mês depois, e encontrei ele 2 vezes nessa viagem, mas ele não me falou absolutamente nada, que
ele sabia que já estava em Gaza, mas eu não sabia que ele esteve lá, sendo a primeira unidade. Fiquei sabendo agora quando ele acabou com sua unidade, faz 3 semanas, sua participação obrigatória. E claro que essa história me muda pessoalmente, porque angústia e agonia, eu sempre imaginei que meu filho como combatente podia ter algum incidente durante algo regular, mas meu filho na guerra, eu nunca imaginei. Eu estive em Israel em julho durante 3 semanas e meia, com a viagem da Shalom, fazendo uma bat mitzvah, estava tudo maravilhoso, esplendoroso, Israel estava incrivelmente lindo e bonito, bombando em todo quanto sentido, mas jamais imaginaria que no dia 7 a história vai ser diferente e começamos desafios logo de cara, porque tinha que fazer Simchat Torah no dia seguinte e o que a gente vai fazer? Naquela oportunidade colocamos umas bandeiras pequenas que tínhamos no púlpito e hoje essas bandeiras gigantes fazem parte de nosso coração em Israel e como nosso ritual mudou em função disso. Eu queria um pouco contar também que nós estamos no dia 164 da guerra e hoje a última vítima é um sargento chamado Maton Vinogradov, de 20 anos, de Jerusalém, que faleceu, morreu ontem na verdade, no Hospital Shiva em Gaza, e ele se tornou o soldado número 250 que morreu desde que começou a incursão terrestre. Esses são 593 soldados que morreram, sem contar os mais de 1.250 civis que morreram. E isso temos que acrescentar os 134 reféns que ainda estão em Gaza, dos quais foram 123 liberados, mas 134 estão lá. Sabemos que 30 e poucos já estão mortos, mas ainda tem alguns vivos que fazem parte de nossa história, nossa memória, e nós não podemos deixar de brigar em qualquer espaço para que eles retornem às suas casas e à sua segurança. Eu cresci na Argentina, e na Argentina é um país que tem uma história antissemita. Inclusive, ontem foi aniversário, né? Isso, ontem, dia 7 de março, se completam 32 anos da explosão da Embaixada de Israel na Argentina, que aliás foi Hezbollah, mesmos personagens que temos agora, nessa explosão da Embaixada de Israel em Buenos Aires, 29 civis morreram, mais de 300 feridos, e naquele momento nos falaram, não, isso é algo do Medio Oriente, não tem nada a ver com a Argentina é tranquila. Em 94, no mesmo dia que o Brasil celebrava o Tetra, no mesmo dia, 18 de julho, botaram uma bomba na sede da comunidade judaica organizada, na AMIA, e aí mataram 85 pessoas e feriram mais de 600. E claro que isso era a Argentina, e a Argentina é antissemita. Brasil não, o Brasil é bacana, hospitaleiro, todo mundo é tranquilo, aqui todo mundo se dá bem, aqui temos um monte de muçulmanos e judeus que se dão, são irmãos, até que. E quero contar 3 histórias curtinhas para ver como essa história de 7 de outubro impacta também no nosso país. Esta semana temos um bar mitzvah de um menino que estuda em uma escola que virou famosa, a escola Beacon. E o menino tem 14 anos. E tem colegas, 6 deles, que foram suspensos indefinidamente, porque eles atacaram a um colega de classe e não a primeira vez. A história, na verdade, é anterior, porque a professora de história da escola já tinha falado do genocídio israelense em Gaza, elogiando a fala do presidente Lula, nefasta, etc. Então, só para ver a história. Na próxima quarta-feira, a Shalom tinha organizado, junto com Labo, na PUC, evento para lançar o livro de Heschel, novo, que é Escritos Essenciais, na Universidade, na PUC. Era na sala 102, até que o professor Pondé, que participava do painel, recebeu no seu WhatsApp um convite na sala 104, ou seja, do lado, de um evento organizado pela RI da PUC, e quem estuda na PUC sabe o que significa isso, falando sobre o genocídio em Gaza.
E, claro, tivemos que suspender o nosso evento porque não queríamos enfrentamentos. Até as declarações de Lula, até para quem votou em Lula como presidente, ficaram mal. E também a história que também uma menina brasileira que morava em um dorme em Nova York, teve que ser à meia-noite, porque as colegas perguntaram se ele era mais sionista. Então, a ideia, a história é que a placa tectônica que se movimentou no dia 7 de outubro, que impacta a Israel e os que moram em Israel que estão mais próximos, impacta diretamente a todos os judeus do mundo inteiro. E mais para frente vou falar sobre como impacta, mas também impacta aos judeus dos Estados Unidos, que eles também achavam que ficavam numa história maravilhosa, e assim como muitos em Israel imaginavam que Israel era Escandinávia, até ver os vizinhos que tinham, Estados Unidos também, a terra das oportunidades, tem uma expressão chamada de Goldene Medine, o estado de ouro, a terra das oportunidades. E justamente essa semana, dos mais preciosas revistas chamado The Atlantic publicou uma matéria editorial chamada assim: a era de ouro dos judeus americanos está terminando, mostrando como desde 9/11 até agora essa história mudou, e mudou basicamente porque Estados Unidos também, infelizmente, se transformou em um local onde tantos antissemitas com mortes em sinagogas, em Charlottesville, em Tree of Life, em tantos outros lugares. Hoje não é seguro usar kippah em Manhattan, não é seguro poder expressar publicamente opinião, e, claro, é muito inseguro estar em qualquer universidade e anunciar que você é a favor de Israel. Então, essa globalidade do antissemitismo, que é consequência da guerra, mas não é criado pela guerra, já estava, e esse antissemitismo é tanto de esquerda como de direita. Nós somos tão populares que temos dos dois lados, apanhamos dos dois lados por motivos parecidos e diferentes. O único que une é a possibilidade e, de alguma maneira, a legalidade que cada um se permite de poder expressar publicamente suas ideias. Bom, Karina, queria que você contasse um pouco como foi esse seu dia e talvez como tem sido esses seus dias. Você sabe que foi você que me contou, né? Lembrava, Sim. Foi um dia horrível. Foi você. Eu estava no dia 7 de outubro, foi um sábado, né? E no sábado, quando eu não trabalho, né, tento acordar um pouco mais tarde. E eu tinha, nesse dia, marcado uma entrevista já com a CBN, meio-dia, que era uma entrevista para falar sobre o acordo que Israel iria assinar naquela semana posterior, né, a partir do... A reunião estava marcada para segunda ou terça-feira, uma reunião com a Arábia Saudita. Então, era entre Israel e a Arábia Saudita para assinar um acordo de... chamam de paz, mas não é um acordo de paz, porque a Arábia Saudita e Israel nunca estiveram em guerra. Então, era um acordo de regularização das relações, né? Esse é o termo correto, para fazer parte dos acordos de Abraão, que são um conjunto de acordos envolvendo Israel e vários países do Oriente Médio, como Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos, Sudão, e que iriam trazer então, um novo quadro do Oriente Médio. E aí era uma entrevista para falar sobre isso. E aí eu acordei, né, acordei um pouco mais tarde, umas 9 da manhã, eu acordei, peguei o celular e tinha uma mensagem da Anitta falando: olha, Karina, a entrevista está mantida, só que mudou o tema. E eu falei assim: tá, mudou o tema, ok, tudo bem, mas mudou para qual tema? Aí ela: guerra. Aí, na hora, eu fiquei assim: quê? Como assim? Que guerra? Que isso? Aí eu abri o Haaretz, né, que é o jornal que, em geral, eu sempre leio Haaretz, abri o Haaretz e fui me informar do que estava acontecendo. E aí, meio-dia, fiz a entrevista na CBN, e aquele dia foi um caos, porque eu nunca dei tanta entrevista na minha vida, né? Foi assim, foi a CBN, meio-dia, mas eram vários veículos de comunicação entrando ao vivo, alguns foram gravar na minha casa, e foi assim, o dia inteiro. E assim foi por alguns meses, né? Até dezembro foi uma rotina insana de comentários na mídia, de eventos, tudo, e é um pouco difícil, né? Eles colocam a gente num lugar difícil, porque o analista
A gente não tem como prever o futuro. Então, até agora estão me perguntando quando que a guerra vai acabar. Eu não sei quando a guerra vai acabar. Eu gostaria de saber. E gostaria que fosse o quanto antes. Mas, infelizmente, eu não tenho essa previsão. Eu não consigo prever o futuro. A gente tem como fazer uma análise do que está acontecendo. E é muito difícil, porque a mídia te cobra o tempo inteiro que você tenha as respostas, né, ali. E querem saber. E, por exemplo, ali no 7 de outubro, perguntavam, tá, foi um erro de inteligência? Né? Israel tem a melhor inteligência do mundo. Foi um erro de inteligência? E não sei, assim, um feeling meu dizia que não era um erro de inteligência. Né? Para mim, eu achava que era um erro muito mais político que um erro de inteligência. Exatamente pela qualidade da inteligência israelense. Então, é aquilo. E aí eu falei isso várias vezes na mídia, mas assim, aquilo com um feeling de analista. Não tinha como assumir com certeza, né? Porque eu não tinha acesso a documentos, não tinha acesso a informações possíveis naquele momento. Mas, desde então, tem sido isso. Muita análise, muito estudo para entender os diferentes cenários, porque são muitos atores envolvidos. Né? E diferente do que muitas vezes, né, e aquilo, a Anitta apresentou o meu currículo, né, mas o que mais tem hoje em dia agora é analista de conflito de Israel e Hamas. O que mais tem é analista hoje em dia. Não só na mídia, mas nas redes sociais. No Twitter, a galera está arrasando. Né? Todo mundo. Nas redes sociais é o que mais tem. Nunca vi tanto analista, né, todo dia. Então, todo mundo tem uma opinião para dar. E, assim, eu acho que, às vezes, você não precisa dar a sua opinião. Né? Eu acho que esse é o principal. Você não precisa ter opinião sobre tudo. Né? Essa é uma coisa, não só sobre a guerra, sobre tudo na sua vida. Você não precisa ter opinião sobre tudo. E todo mundo quer ter opinião e quer dar sua opinião e quer, né, obviamente, ter a certeza que está certo. Né? E é muito difícil estar neste lugar. Né? E estar também, eu acabei ganhando um destaque na mídia por conta deste cenário, infelizmente, da guerra. E isso atrai, né, todo tipo de atenção. Atrai atenção positiva, mas atrai muita atenção negativa. Então, tive que fechar minhas redes sociais, por exemplo, o Twitter, que eu já nem era ativa, por exemplo, com a Anitta, que a gente trabalha junto, a Anitta é muito ativa no Twitter. Eu não era. Comecei a ser um pouco mais depois da guerra, porque eu achava que era importante colocar informação de fontes corretas, fontes de fato comprovadas, então de jornais, fontes de notícia correta e não fake news que estavam sendo divulgadas e que estão sendo divulgadas até hoje. E assim, é muito ódio, assim, coisas horríveis que você recebe nas redes sociais, são ataques horríveis. E aí vai além de você enquanto profissional, vai como você como pessoa. E é muito difícil lidar com isso. E aí não tem como. Aí entra a você como pessoa, né? E aí eu sou mulher e eu sou judia, e aí entra tudo isso num caldo. Então entra o antissemitismo, entra o machismo, entra tudo, e você é completamente desqualificada, né? Então toda a sua formação não vale nada, tudo que você construiu não vale nada, né? Porque, né, o que você está dizendo a pessoa não concorda. Então o 7 de outubro exacerbou tudo isso, não que não existisse isso antes, mas exacerbou tudo isso e é muito difícil lidar. Né? Então, por exemplo, eu fechei minhas redes sociais, né? Evito, né? Não comento, por exemplo, Twitter não uso mais há muito tempo, não comento mais nada, no máximo posto alguma coisa ou outra no Instagram, mas meu Instagram é fechado, e tento guardar minhas opiniões para a academia científica e para a mídia quando me chamam. Mas não dou mais uma opinião em rede social, porque eu percebo que as pessoas não estão mais abertas a ouvir nada. Elas têm a opinião delas e elas não querem ouvir, então não adianta nada eu gastar minha energia com isso. Bom, a gente já entrou no tema do antissemitismo e é para esse lugar que eu quero ir. Os números de denúncias comprovam que esse é um problema que a gente está enfrentando. E acontece de muita gente querer dizer que não é antissemitismo, é antisionismo. Então, Karina, você que está muito cansada de ouvir essa frase, uma mulher exausta, eu queria te pedir para definir o que é sionismo antes, e aí o que é o antisionismo. E criticar Israel é ser antisionista ou antissemita? Se for, talvez eu tenha um problema, mas queria que você explicasse. Claro. Vamos lá, né? Eu acho que o primeiro problema que a gente tem é achar que o sionismo, e isso serve para os dois lados, isso serve tanto achar que o sionismo é algo excepcional positivamente e achar que o sionismo é algo excepcional negativamente. O sionismo é nada mais do que um movimento de autodeterminação, tá? Um movimento nacionalista do povo judeu. Então, assim como existe o nacionalismo, e aqui vou ter que fazer a comparação com o nacionalismo palestino, porque a gente está falando de uma guerra, né, entre
Israel e o Hamas neste momento, mas que está dentro de um conflito maior entre Israel e Palestina, da mesma forma que existe o nacionalismo palestino e existe nacionalismos de forma geral, o nacionalismo francês, o nacionalismo estadunidense, o nacionalismo turco, existe o nacionalismo judaico. O nacionalismo judaico é o sionismo. Então, é um movimento nacionalista que é fruto da sua época e do seu lugar, que é a Europa do século XIX. Então, os nacionalismos, eles surgem na Europa do século XIX. Então, foi naquele momento que foi surgindo, por exemplo, o nacionalismo francês, que eu citei agora. O nacionalismo alemão, né? A Alemanha foi unificada no século XIX. O nacionalismo italiano. São esses movimentos, então, que aí de acordo, né, com... Eu não quero ficar citando autores, mas só para vocês saberem que eu não estou tirando da minha cabeça, tá? De acordo com Eric Hobsbawm, né, que você... o que é o nacionalismo? É você ter a congruência entre um Estado, um governo e uma população. E essa população, ela se identifica entre ela, então, não é só um grupo de pessoas aleatório, são pessoas que se identificam entre si e com um território. Então, você tem essa identificação. E tem um governo que governa para elas, para aquela nação. Isso é nacionalismo. Então, você tem essa congruência entre governo e nação, entre um grupo de pessoas. E essa identificação entre esse grupo de pessoas pode ser religioso, pode ser étnico, pode ser cultural e pode ser uma junção de todos esses tipos. E o sionismo é um pouco isso. Então, é a união de religião, é a união de cultura, é a união de etnia. E é aí que entra mais, dificulta um pouco mais, né, a gente entender o nacionalismo judaico de outros nacionalismos que foram estritamente religiosos ou estritamente étnicos ou estritamente culturais e que também tem um pouco de invenção, né, também tem criação do homem, né, o que nos faz brasileiros, por exemplo. Né, quando eu dou aula sobre isso, eu sempre pergunto, o que nos faz... Quando você se sente brasileiro? Né? É quando você vai votar na eleição? É quando você sai do Brasil e você tem que dar o seu passaporte? Qual que é o momento que te faz sentir brasileiro? Né? É algo que é inventado também. Né? Um pouco que é uma invenção do que é ser brasileiro. Né? Então, o nacionalismo, a ideia de nação, também é algo inventado. E a ideia de nacionalismo ela é excludente. Por quê? Porque se eu estou dizendo que nós somos parte de uma nação, é porque eu estou dizendo que tem outros que não são parte. Porque se todo mundo fosse parte de uma nação, não tem por que existir. Seria todo mundo, né, uma única nação, é a música do John Lennon. Né? Todo mundo, não tem fronteiras, não tem países, não tem nada. Então, a ideia de nação, a ideia de nacionalismo, ela é excludente porque ela diz que esse grupo faz parte de uma nação porque tem outro grupo que não faz parte. Mas isso é de todo o nacionalismo, não é algo que é do sionismo. Por isso que eu digo que o sionismo ele não é excepcional, porque ele é pior do que alguma coisa ou porque ele é melhor do que alguma coisa. Ele é só um movimento de autodeterminação, como qualquer outro. Como o palestino, como o francês, como o russo, como o alemão, como qualquer outro. Então, é só isso o sionismo. O sionismo acredita que os judeus fazem parte de um povo, de uma nação, e que tem direito a uma autodeterminação em um Estado-nação. Então, a ideia é de que eles têm direito a se autogovernar. Isso é o sionismo. Ser anti-sionista é exatamente ser contrário a isso. Então, é você ser contra que os judeus não têm direito a isso. Pode ser anti-sionista, já adiantando, né? Você pode ser anti-sionista sem ser antissemita, né? Porque você dizer que só o judeu não pode ter um povo, só o judeu não tem direito a se autodeterminar, é um pouco antissemita, assim, né? Um pouco não, é bastante antissemita. Mas existem, sim, ideias, existem grupos ideológicos que acreditam que não deveria existir nacionalismo, que não deveria existir nação, por essa ideia de exclusão, que não deveria existir o Estado-nação. A gente pode achar isso utópico, tudo bem, mas existem essas pessoas, anarquistas são assim. Então, quem é anarquista acredita que não deveria existir Estado. Ponto. E por isso não deveria existir nacionalismo. Então, se a pessoa ela é, por exemplo, anarquista, ou ela acha que não deveria existir Estado-nação de uma maneira geral, então ela é antisionista, mas ela não é antissemita. Porque não é sobre o judeu, é sobre todos. Se ela é só contra o movimento de autodeterminação judaico, aí ela tem um problema, porque todo mundo pode se autodeterminar, menos o judeu. Por quê? Aí vem as várias justificativas que eu já ouvi. Ah, porque o judeu não é um povo. Por que o judeu não é um povo? É porque é só religião. Por quê? Né? Então,
essas justificativas é que aí demonstram o que a pessoa quer dizer com o ser antisionista, né? Muito obrigada. Acho que foi muito precisa essa explicação. E, Adrian, a gente, antes disso tudo acontecer, a gente se reuniu aqui mesmo, quando estava rolando uma tentativa de golpe judicial em Israel, e a gente estava vendo que a democracia em Israel estava em xeque, e isso muito nos preocupava. E a gente nunca teve medo de falar sobre isso. Estou falando a gente, o IB, a Shalom, todo mundo que se reuniu aquele dia aqui. Como você vê essa diferenciação da crítica ao governo israelense, desses ataques que você citou agora há pouco? Como fazer essa diferenciação? Como as pessoas podem não atravessar essa linha? E mais, como todo mundo que está aqui pode identificar que essa linha foi traçada? Foi ultrapassada, desculpa. Então, até 6 de outubro, só para lembrar, Israel estava em praticamente uma guerra civil, lutando pela um Estado judaico e democrático, quando o atual governo queria passar, e passou, na verdade, uma primeira de várias leis, para poder mudar e controlar o poder judiciário, que era o único freio para a democracia israelense. Só para lembrar a história, Israel tem uma única casa, parlamento, a Knesset, o governo e o legislativo é a mesma coisa. Então, o único sistema, o único poder em Israel que coloca um limite a isso é o poder judiciário, e por isso tanta história com o judiciário. Por isso, até 6 de outubro, todo mundo estava na rua Kaplan e em outros lugares protestando contra essa lei, a lei da razoabilidade, que depois deu para trás. Mas até hoje, por exemplo, uma parte desse pacote de leis, o pacote ontem, voltou Yarif Levin, que é o ministro da Justiça de Israel, a propor uma lei para isentar os ultra-ortodoxos do serviço militar, que era parte do pacote, porque isso ainda está, e agora é mais importante. Mas a questão importante é entender que criticar ao governo, ou ser contra a reforma, não é ser contra Israel. E isso é muito claro. Quando um critica uma política particular de um governo, não critica ao país, critica a esse político nessa condição especial. E muitas pessoas falam, não, mas nós judeus de fora de Israel não temos nenhum direito a criticar porque não moramos lá, não pagamos impostos lá, não vamos para o exército lá. Isso é uma bobeira. Israel é o país do povo, de todo o povo judeu. Isso está escrito na Declaração de Independência. Nós não podemos votar. Quem escolhe o governo são os cidadãos de Israel. E, aliás, lembrar que os cidadãos de Israel são cidadãos judeus, muçulmanos e cristãos. Israel só tem 77% de judeus. O resto, 2 milhões e pouco, não são judeus e escolhem também a quem vão votar. Portanto, sim é dever e é direito de cada judeu, cada judeia, poder expressar sua opinião, se lhe parece ou não parece. Isso faz parte do jogo democrático. Tem algumas questões essenciais, linhas vermelhas, que impactam no reconhecimento de nós judeus como judeus. Porque Israel tem essa questão. Muitas histórias que acontecem em Israel impactam diretamente o que acontece aqui. Isso tem a ver com alguns exemplos, por exemplo, que estamos falando. A possibilidade de que alguém que escolheu o judaísmo, encontrou o judaísmo, já reconhecido em Israel, que são de religião e Estado, impactam diretamente os judeus de Israel ou não. Eu sou um rabino da linha Masorti. Mas em Israel, o único rabinato reconhecido é o rabinato ortodoxo, que, aliás, o rabino-chefe sefaradi, ele falou semana passada, só para ver a qualidade do rabinato ortodoxo chefe em Israel, que é um cargo apenas administrativo. Ele falou que se vão obrigar os ultra-ortodoxos a fazer exército, eles vão sair de Israel. Já estamos um crowdfunding para pagar a passagem deles para sair de Israel. Mas só para entender a situação, então, o impacto em Israel, muitas coisas impactam os israelenses, mas muitas dos judeus estamos fora de Israel. Portanto, sim é importante, sim é essencial, e nós temos um fórum, Congresso Sionista, aquele que começou Herzl, na Basileia, que se reúne cada 4 anos, que é o parlamento do povo judeu. E o governo de Israel pede e quer ouvir nossa opinião. Às vezes não gostam, mas isso é outra história. Então, esse é legítimo poder criticar, porque faz parte, e nós judeus
sabemos que a crítica faz parte de nosso DNA. E se nós não gostamos da crítica, temos argumentos para entender por que sim ou por que não. E isso tem a ver com a qualidade da democracia de Israel, a qualidade da participação dos judeus do mundo inteiro que sim têm direito a poder se manifestar e opinar sobre os assuntos porque nos impactam diretamente. Muitas das questões que em Israel são decididas impactam os judeus do mundo inteiro. E por isso nós sim temos o dever de nos manifestar. E ainda falando um pouco sobre essa questão, eu queria ouvir da sua experiência liderando uma comunidade e estando muito inserido no meio comunitário, como que as pessoas têm refletido tudo isso que tem sido vivenciado. E aí, por dois lados, elas se estreitaram mais os laços com o judaísmo, com Israel, as pessoas passaram a frequentar a sinagoga mais assiduamente, têm te procurado mais, e se também teve uma quebra, de certa forma, entre as pessoas que se dividem nessas opiniões que você acabou de falar, as que acham que faz parte do sionismo a crítica construtiva a Israel e as que acham que essas críticas não cabem num momento como o que a gente está vivendo. Então, em relação a... Durante a guerra contra a reforma do judiciário, a Shalom tem uma postura ativa, defendendo ir contra a reforma, porque isso atenta a ser da democracia israelense. Alguns sócios da Shalom não gostaram e não ficaram à vontade, pediram ser excluídos do nosso mailing porque não coincidiam com isso, e tudo bem, é legítimo direito, faz parte, e isso faz parte da nossa política, que não é política partida, sino política de opinião que a gente acredita. Mas 7 de outubro mudou. A história era outra. E no 7 de outubro, são 3 fenômenos que aconteceram. Primeiro, as pessoas iam na sinagoga para poder rezar juntas, chorar juntas e ouvir juntas histórias. Então, muitas pessoas que não vinham na sinagoga para rezar, me sentiam que aqui era um espaço para poder ser acolhidos nesse momento de não ser acolhidos em outros lugares. O segundo fenômeno que aconteceu era que muitas pessoas que seus amigos, seu círculo de amizade, suas pessoas próprias das redes sociais começaram a ignorar elas e a postar coisas que eles julgavam ofensivas. Em outras palavras, coisas a favor do Hamas. E aí se sentiram desolados porque toda a sua vida estava ao redor de pessoas que não eram da comunidade e ninguém perguntou como eles estavam, sabendo que essas pessoas tinham família, amigos, parentes em Israel, e se sentiram absolutamente abandonados. Eles fizeram uma escolha, consciente ou inconsciente, não cabe a me julgar, de fazer essa escolha e de pronto, vou dar um exemplo de um caso A, que essa pessoa tinha toda a sua vida social na USP, e de pronto ela ficou sem ninguém. Ninguém mais falava com ela, nem por rede social, nem por telefone. E ficou uma angústia importante e de pronto, e esse é um exemplo, essa pessoa falou comigo e falou: Rabino, eu quero me reconectar com a comunidade urgentemente. E reconectar de assim. E claro que você não, um vínculo não reata, não é um chip que você coloca. Não é automático. Um vínculo é uma construção. Um vínculo é investimento. Um vínculo é estar junto. Um vínculo... Isso é uma das histórias importantes. De alguma maneira, os judeus que estavam mais nas margens da tradição decidiram, a guerra impulsionou para ir mais para o centro. Cada um no seu ritmo, no seu timing, não necessariamente na sinagoga, mas sim em participação. 50 pessoas pediram que presente um homem ou uma mulher, queriam casar e ter filhos judeus, que faz parte da reação perante a guerra. E uma outra coisa também interessante que aconteceu, aumentou, e isto também agora posso comprovar que aconteceu nos Estados Unidos, aumentou o número de pessoas que querem converter ao judaísmo justamente nesse momento. O que é surpreendente, porque teoricamente quem é da comunidade banca o ônus, mas que não é exatamente um momento muito sexy, para se juntar a um grupo que está sendo atacado em vários frentes. Então, assim, essas são as 3 questões e, de alguma maneira, eu acho que já estávamos em um momento de repensar nosso vínculo com Israel. E a guerra catalisou esse processo
e todos têm que se perguntar, né, quanto eu sei, de que estou lendo, perguntas simples onde fica Gaza, por exemplo, até perguntas que uma pessoa, quando um colega de trabalho, um colega da escola, da faculdade, te pergunta alguma coisa e você não tem mais a mínima ideia, né? Então, acho que também isso repensa como nós nos informamos, como nos conhecemos, como nutrimos a nossa experiência. E a experiência não pode ser uma viagem que fiz há 30 anos. Isso, como todo vínculo, precisa ser renovado, né, e recriado, e em lugares que a informação seja, né, autêntica e fidedigna. Hoje tem dois fenômenos. Por outro lado, um monte de fake news, o deep fake news, né? E por outro lado, a facilidade que você consiga acessar a TV. Na minha casa, por exemplo, até outubro só passa a TV israelense, tem 3 canais, né? E isso nos informa quem não quer. Mas muita gente não quer, infelizmente, é isso que a gente tem percebido. E falando em informação, em fake news, Karina, bom, a gente estava falando bastante de sionismo, que é um conceito múltiplo, existem várias vertentes do sionismo. Eu, por exemplo, tenho certeza que a minha forma de ser sionista é bem diferente da do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. E, em 1975, a Assembleia Geral da ONU aprovou a Resolução 3379, que equiparava o sionismo ao racismo. Foram 72 votos a favor, 35 contrários e 32 abstenções. Mas a Resolução 4686 da ONU, de 1991, revogou essa Resolução 3379 com 11 votos a favor, incluindo o Brasil, 25 contrários e 13 abstenções. Mas essa ideia de sionismo igual ao racismo ainda é propagada nos dias de hoje. Como você responderia esse tipo de comentário de que o sionismo é igual ao racismo? Nossa, essa é uma afirmação que fazem muito, né? Exatamente. Eu acho que a base de acharem que o sionismo é uma forma de racismo vem do antissemitismo, porque novamente, né, é pouco clichê falar isso, né? Eu não gosto de ficar usando o antissemitismo para responder tudo, porque eu acho que também banaliza a ideia do antissemitismo. Mas é porque o judeu não pode se autodeterminar, né? Todos podem se autodeterminar, menos o judeu. Existir um Estado judeu não impede que exista um Estado palestino. Essa é a base, né? Isso é óbvio, mas deve ser dito. Existir a autodeterminação judaica em um Estado-nação não impede que os palestinos façam o mesmo. E é importante, pelo menos ao meu ver, que eles façam o mesmo. Entendeu? Eu acho que o grande problema é que o Estado palestino não foi consolidado como um Estado soberano. Essa é a grande questão que acaba gerando, né, a guerra como a gente vê até hoje. É um dos pontos que acaba gerando a guerra até hoje, né, de diversos aspectos que a gente pode tratar. Então, o sionismo acaba sendo visto como o aspecto que nega os palestinos a terem o seu Estado. Então, o sionismo é um empecilho. E, por isso, o sionismo é visto como racismo. Porque o sionismo é um racismo aos palestinos, né? O racismo aqui, quando eles dizem, não é um racismo como a gente entende o racismo no Brasil. Tá? É importante isso. O racismo ele é diferente em diferentes perspectivas, dependendo de onde você está no mundo, por questões históricas e questões específicas estruturais. Mas, no caso, né, israelense e palestino, a gente está falando do sionismo enquanto racismo em relação aos palestinos, né? Então, esse aspecto, e falando dessa resolução específica, e para quem não conhece muito como a ONU funciona, foi uma resolução apresentada, né, a proposta foi apresentada por países árabes, né, na Assembleia Geral, e a Assembleia Geral funciona com maioria simples. Então, foi aprovada por maioria simples, então 50% mais um dos países presentes na época. O Brasil votou a favor, na época, inclusive. Isso porque foi nos anos 70, foi depois do primeiro choque do petróleo, que foi depois da Guerra do Yom Kippur, e o Brasil queria se aproximar dos países árabes, principalmente que eram os maiores exportadores de petróleo. Na ditadura militar. Durante a ditadura militar, mas nem foi por conta da ditadura em si, né? Porque a política externa durante a ditadura militar ela é bastante errática, né? A gente tem períodos de aproximação muito com os Estados Unidos e, por exemplo, períodos de afastamento, como nesse caso, né? Porque os Estados Unidos votaram contra essa resolução. Então, ela é um período bastante errático da política externa brasileira. Mas, nessa resolução específica, o Brasil votou a favor por conta dessa tentativa de aproximação com os países árabes,
pensando em comprar petróleo mais barato. Foi esse o objetivo. Tanto que nos anos 90, não só o Brasil votou a favor, como o Brasil foi patrocinador. Ele apresentou a proposta junto com outros países para derrubar essa resolução. E foi derrubada. Hoje não existe mais essa resolução. Hoje o sionismo não é considerado pela ONU como forma de racismo. Essa resolução foi derrubada, mas, infelizmente, ainda tem aqueles que defendem essa ideia de maneira incorreta. E usam essa história da ONU de 1975 como um argumento atual, sendo que houve a revogação em 1991. Gente, quem quiser mandar perguntas, levantem a mão, que os Madrihim do nome, que estão ali de verde, podem levar o QR Code até vocês. Então, quem quiser, levanta aí a mão. Eu já recebi uma pergunta, e ela é basicamente para mim, mas acho que, se você quiser, você pode responder também. Mas é do Fábio Tischauer, desculpa se eu falei errado o nome, que falando aqui que desde o começo da guerra, muita informação e as consequências têm sido passadas em grupos do WhatsApp e diferentes canais, mas isso circula muito dentro da comunidade judaica. E ele pergunta, não deveríamos falar muito mais para os não-judeus? O que a CONIB, FISESP, Stand With Us, IB, etc., estão fazendo para educar a população não-judia? Como podemos educar mais pessoas? Vemos, não só no Brasil, pessoas protestando a favor da Palestina e cantando From the River to the Sea, sem nem saber o que significa. Eu só posso responder pelo IB, que é onde eu trabalho e cuido da comunicação. Mas, basicamente, eu acho que o melhor caminho e o único caminho é a comunicação não violenta. Eu acho que a gente está num momento que as pessoas estão muito machucadas e a tendência é partir com muita agressividade nas respostas, só que isso fecha canais de comunicação. Então, o que a gente tem tentado constantemente fazer é, de uma forma acolhedora, trazer perguntas que a gente sabe que são muito recorrentes nas redes sociais para explicar por que tem uma problemática. Então, a gente fez isso, por exemplo, quando José Genuíno falou de fechar lojas de judeus. Aí vieram as pessoas e falaram, não, ele estava falando de israelenses. Aí a gente fez um post muito tranquilo. O que tem de errado na fala de José Genuíno? Porque se você já chega falando assim, José Genuíno é um antissemita e tem que ser preso, isso não vai abrir canais com ninguém. Você pode pensar isso, você está no seu direito. Mas se eu sou uma profissional da comunicação, eu tenho que entender que isso vai me fechar caminhos e não abrir. Então, essa tem sido a nossa estratégia, porque o IB tem como objetivo conversar com pessoas de fora da comunidade judaica. E a gente tem, de certa forma, conseguido dentro dos limites que são estabelecidos pela característica do antissemitismo que tem ocorrido. Então, espero ter respondido essa pergunta. Você quer falar um pouco? Não, eu queria complementar a pergunta do Fábio, é que muitas vezes a gente imagina que FISESP, CONIB, sei lá, as grandes instituições vão fazer, quando, na verdade, nós temos a capacidade de olhar quem está ao nosso redor. Todos temos amigos que não são da comunidade, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, no nosso estudo, no nosso clube, na academia, em qualquer âmbito, no estado de futebol, onde a gente circula. E nós temos a possibilidade de falar um com um e poder contar, explicar, que as pessoas não têm essa possibilidade. E ainda que você tenha o melhor sistema, que nós não temos, mas vamos imaginar que nós temos, não vai funcionar. Porque se William Bonner, no Jornal Nacional, vai explicar, olha, esta definição de sionismo, também não vai funcionar. Funciona no diálogo cara a cara, nos grupos pequenos. E aí nós expandimos essa história. A maioria das pessoas não faz a mínima ideia de que estamos falando desse conflito. Porque se você vê no jornal quantas linhas, e na guerra há muitas linhas em muitos veículos de comunicação, mas é muito pouco, muito segmentado, e ninguém que lê jornal, que poucos leem jornal, consegue entender, primeiro, a complexidade da situação. Porque não é brancos contra pretos, é 1 milhão de tons de cinza. E isso é muito importante para entender, que nós não temos uma maneira fácil de explicar. E para explicar complexidades precisa tempo, e precisa investimento, e precisa paciência, e precisa não se precipitar para ler o final da história, porque não tem 2 linhas que vão resumir. O conflito, a realidade é muito mais complexa, e precisa que a pessoa está a fim de ouvir uma explicação mais complexa. E isso é difícil, porque as mídias instantâneas, que querem resolver tudo em 2 minutos, ou quando fazem uma entrevista para a Karina, falam em 1 minuto, como se resolve o conflito da guerra de... 1 minuto é nada. Então,
E esse pouco, a gente cai nesse jogo que não nos ajuda em nada. Ao contrário, nessa história nós vamos perder. Eu acho que além de a gente ter a paciência de explicar, a gente também tem a paciência de ouvir. Porque se a gente não tiver essa capacidade de ouvir o que a pessoa pensa, a gente também não consegue dialogar e conversar. Então, eu acho que esse é o caminho. Bom, já vou aproveitar que você falou assim, não é pretos contra brancos, e vou engatar uma pergunta sobre isso, que a gente vê que teve uma importação muito grande do conflito para o Brasil, né? Tem uma divisão muito clara que as pessoas não conseguem ver tons de cinza. Sim, estou generalizando, pode ser que tenha gente que consiga. Se você é a favor da Palestina, ou a favor do fim da guerra, do cessar-fogo, você é um petista, esquerdista, antissemita. Se você é a favor de Israel, você é um bolsonarista, reacionário, etc., etc. E a gente tem um problema ainda maior nesse sentido no Brasil, que é a importação da falsa ideia de que todo judeu é branco, rico, parte de uma elite opressora. Então, eu queria, Adrian, que você falasse um pouco sobre a diversidade dentro do povo judeu em geral e também em Israel. Bom, a primeira questão que nós temos que entender que o povo judeu, esta é uma questão importante, não é uma raça. Tá? Hitler errou porque achou que os judeus somos uma raça. Nós não somos uma raça. Raça é um conjunto fechado que fica igual. E nós judeus, durante 3.000 anos de dar volta pelo mundo, temos cores diferentes, olhos diferentes, estilos diferentes, facções diferentes, e somos todos judeus. Touché. O cara é pouco inclusivo, viu? Mas gostamos de você também. A ideia é que a tradição judaica sempre, para manter-se, nunca foi fechado à realidade, sino foi aberta. As sociedades que foram fechadas viraram museus. E nossa tradição sempre acolheu outras ideias, outras histórias, outras etnias. Portanto, o judaísmo sempre foi plural. Desde a época talmúdica, você vê nomes gregos de rabinos, porque sim, eram gregos, claro. A época era de gregos. E temos judeus de todas as cores. Judeus que são negros, que são com facções orientais, judeus que são com facções de povos originários, né? E até brancos também, né? Mas não é exclusivo. Na nossa comunidade, por exemplo, tem muito orgulho de ter uma grande comunidade que a gente chama de nipo-judaica, né? De pessoas que participam, pessoas que são negras e que participam da nossa comunidade, como pessoas que são sefaradim, e está tudo bem, nós que nascemos, faz parte disso. Israel também é um país plural e diverso. Quem quer imaginar que o judeu é um estilo, um judeu branco, ashkenazi, etc., não sabe que é judaísmo. Portanto, esse foco nessa história é totalmente diferente. Nós temos uma das rabinas mais importantes que hoje está em Nova York, em Senado, que se chama Angela Buchdal. Ela é coreana. E quando olham para ela, falam, I don't look Jewish. Porque ela é coreana. A mãe é coreana, o pai era judeu. E ela é uma das rabinas principais dos Estados Unidos, mostrando que não tem essa história que somos todos iguais. Isso é um recorte da realidade utilizado por algumas pessoas que não conhecem e não sabem. E nós não podemos cair nesse jogo. Porque o judaísmo sempre foi diverso, sempre teve duas histórias para entrar no judaísmo. Ou nascer na tradição judaica ou escolher o judaísmo desde a época bíblica. Na Torá, livro que está aqui guardado, aparece 36 vezes a palavra ger, que é o nome em hebraico para prosélito ou converso. Se aparece 36 vezes, muito mais que as palavras, porque isso é normal. Se da época bíblica, aqui também vale. Portanto, não é uma história fechada. E nesse sentido, as pessoas que nos querem vender que tem uma única forma de ser judeu, ou único estilo de ser judeu, é absolutamente uma inverdade. Só para fechar a história, a gente dá a cada menino e menina que faz bar e bat mitzvah na Shalom uma kippah, que é feita manualmente por uma comunidade emergente em Uganda. O rabino Grande Sisomo chama Abba Yudaya,
uma comunidade de 2.000, 3.000 membros, também Massorti como a Shalom, que fica no meio do Uganda e, claro, não são brancos. Karina, vem aqui uma pergunta do público, aqui do Tomás Lubliner. Eu vou dar uma leve mexida, tá, na pergunta, com todo respeito, mas acho que é uma pergunta que muita gente tem, então eu vou deixar ela um pouco mais abrangente. Tá? Como defender Israel nessa situação que a gente está vivendo? E aí, defender Israel, acho que tem muitas nuances, né? Defender, vamos para a existência do Estado de Israel. Como não apelar para o antisionismo e para esses falsos argumentos de que Israel não deveria existir porque está envolvido numa guerra. E aí, uma pergunta que eu já tinha escrito, mas acho que cabe bem. Qual que é a importância da desexcepcionalização de Israel? Porque a Rússia continua ali na Ucrânia. Ninguém está falando que a Rússia tem que acabar. Perfeito, eu acho que esse é o ponto. Israel é um país como qualquer outro. A gente tem que tirar... Eu vou falar uma coisa polêmica agora, vamos fazer um corte. A gente tem que tirar Israel do pedestal. Israel é um país como qualquer outro. É isso. E como qualquer outro, Israel é governado por pessoas. Pessoas cometem erros, porque pessoas são imperfeitas. Por isso que criticar Israel, a gente estava falando agora, não tem problema criticar o governo de Israel. Não é ser antisionista criticar o governo de Israel. Porque o governo de Israel é um governo composto por pessoas, como a gente critica o governo do Brasil, sendo esquerda ou de direita. Não importa. Isso acontece com Israel também. Israel já teve governos de direita, de esquerda, centro, coalizões diversas, né? Eu acho isso o mais rico da política israelense. Você ter tantos partidos e um multipartidarismo tão rico. Então, é passível de críticas e tudo bem. Então, Israel é um país como qualquer outro. É um Estado, nação como qualquer outro. Reconhecido, membro de organismos internacionais, que é reconhecido dentro das suas fronteiras, que tem disputas, mas as fronteiras de 67, principalmente. Então, é um país como qualquer outro e que, como qualquer outro país, está passível de críticas do seu governo, das ações do seu governo. Isso não quer dizer que vai deixar de existir. Eu acho que discutir o fim de Israel é esdrúxulo. É como discutir o fim da Rússia. Eu acho que é como discutir o fim dos Estados Unidos. Quantas guerras não existem no mundo? Infelizmente. Porque eu gostaria que não existisse nenhuma guerra, né? Não existisse guerra nenhuma. Mas, infelizmente, existem muitas guerras. Tem muitas guerras acontecendo. A gente dá muito foco para o que está acontecendo na Ucrânia ou o que está acontecendo em Gaza, por razões óbvias, mas existem inúmeros conflitos hoje acontecendo. Existe hoje conflitos acontecendo em inúmeros países no continente africano. Tem hoje uma guerra acontecendo no Congo. Tem na região do Sahel, que fica entre o Saara, né, e a divisa entre a África do Saara e a África subsaariana, é a região do Sahel. Ali tem inúmeros conflitos acontecendo, golpes de Estado, guerras civis, porque eles estão tentando construir novos países longe da influência da França, que colonizou todos aqueles países. E a gente não fala sobre isso, e a gente não está falando que a França, por exemplo, tem que acabar, que exerce uma influência praticamente colonial sobre aqueles países até hoje, que emite a moeda daqueles países até hoje. Então, a gente não fala sobre isso. A Myanmar tem um conflito interno acontecendo até hoje, em que eles perseguem muçulmanos, né? Myanmar o governo deles é uma ditadura budista, e eles perseguem muçulmanos. E ninguém fala sobre isso, e a gente não fala que Myanmar tem que deixar de existir. Então, é absurdo falar que Israel tem que deixar de existir. Né? A gente tem várias... Foi aí que eu parei de usar o Twitter, né? Porque eu comecei a falar assim, pessoas, né, brasileiros falando que tinha que acabar Israel. Eu falei assim, tá bom, então vamos acabar com o Brasil primeiro? Vamos juntar, acabar com o Brasil? Porque, violações de direitos humanos, está dizendo que Israel comete violações de direitos humanos. Quantas violações de direitos humanos tem todo dia no Brasil? Inúmeras. Está falando que Israel está cometendo genocídio. Não vou entrar nessa pauta agora. Mas tudo bem, o Brasil não tem histórico de genocídio? Tem histórico de genocídio hoje, com os povos Yanomamis. Então, vamos acabar com o Brasil também. Vamos começar pelo nosso país? Vamos começar, então, pela nossa casa, em vez de falar da casa dos outros? Então, eu acho que esse é o primeiro lugar. Primeiro, falar assim, acabar com um país é algo estapafúrdio. Eu acho que a gente pode pensar em construção de políticas, em diplomacia. Pode me chamar também de idealista, mas eu acredito em construção de políticas, em diplomacia, em acordos internacionais, em organismos internacionais. E pensar em acordos e construção, pensar num cessar-fogo, pensar em, obviamente, em um acordo que
envolva, né, não é um cessar-fogo unilateral, que envolva, obviamente, o retorno dos reféns, isso é inegociável. Mas falar sobre tudo isso, a gente pode falar sobre tudo isso, mas falar sobre o fim de um país não cabe. Então, eu acho que é nesse ponto que a gente não discute. Então, eu acho que se é uma resposta que a pessoa, né, pediu, né, como que defende a existência de Israel nesse aspecto, é que tem inúmeros países envolvidos em guerra, não só hoje, mas na história da humanidade, e nenhum país deixou de existir por conta disso. Nenhum Estado-nação deixou de existir por conta disso, né? Então, por que Israel deveria deixar de existir nesse contexto? E já aproveitando, a gente vê muito nas redes sociais essa coisa de Israel não existe, Israel é um etno-estado, Israel é um país colonizador, que também não entra nessa categoria de excepcionalização, porque, e aí tem algo que você sempre fala, todo país foi inventado, todo o conceito de Estado-nação inclui a ideia de um país criado a partir da autodeterminação de um povo. Então, também, quando qualquer um aqui se depara com esse tipo de colocação, etno-estado, Israel nem existe de verdade, como responder esse tipo de declaração estapafúrdia? É aquilo, porque, novamente, Israel não é excepcional. A gente pode falar de etno-estados, quantos etno-estados não existem, né? A gente falou da França. A França nasceu como um etno-estado. Então, a França hoje não é mais um etno-estado, mas nasceu como um etno-estado. Então, a França deveria ter deixado de existir, não deveria existir França. A Rússia, até hoje, é um etno-estado. Então, a gente vai acabar com a Rússia, né? Porque existe, por exemplo, isso entra na questão do direito. Você tem países que definem nacionalidade a partir, né, do que a gente fala do direito de sangue ou do direito do solo. Então, por exemplo, o Brasil é os dois. Então, se você nasce em solo brasileiro, você tem cidadania brasileira. Se você nasce filho de brasileiros, você tem cidadania brasileira, sem necessariamente ter nascido no solo do Brasil. Então, você tem direito aos dois. Tem países que é um ou outro. Por exemplo, na Rússia, você só é russo, de cidadania russa, se você é filho de russos. Se você nasce em solo russo, você não é russo. Então, se você nasceu na Rússia, mas você não é filho de russos, um dos dois pais, né, russo, você não é russo. E ninguém está discutindo o fim da Rússia. Então, é um pouco assim, né? A Tailândia também é assim, né? Então, tem vários exemplos. Então, eu acho que vai um pouco também. As pessoas não têm, obviamente, que saber disso. Mas eu digo, se você quer criticar e dizer que Israel não deveria existir porque é um etno-estado, né? Porque está beneficiando, então, por exemplo, tem a lei do retorno, que beneficia pessoas que têm um dos avós judeu ou é convertido ao judaísmo por uma linha reconhecida. Tudo bem, você pode criticar isso, mas então você tem que criticar todos os outros países que também têm definições de nacionalidade que, na visão dessa pessoa, são excludentes. Então, eu acho que esse é o ponto, né? Então, quando se critica Israel nesses aspectos, não está se olhando para um todo do sistema internacional, que tem muitos outros países que são assim. A pessoa quer só criticar Israel, porque Israel é o problema, né? E não critica outros países que também têm questões parecidas. Então, eu acho que esse é um grande problema, né? A questão da colonização, eu acho que vai mais além, porque as pessoas, às vezes, não sabem nem o que é colonização. Porque as pessoas, às vezes, têm tipos diferentes de colonização. Daí, a pessoa vai falar de colonização, ela fala de colonização de exploração. E não tem nada na história de Israel que envolva colonização e exploração. Porque você não teve utilização de mão de obra, você não teve utilização como foi, por exemplo, a colonização brasileira, né? Então, é que você teve a vinda de uma metrópole para cá, que se utilizou dos bens, né, que existia da riqueza natural do Brasil para exportação, para o mercado externo, ou que plantou coisas aqui voltado ao mercado externo. Isso não aconteceu em Israel. Não teve utilização da mão de obra local para exportação. Isso não aconteceu em Israel. O que também não faz sentido, mas que poderia ajudar um pouco essas pessoas no argumento, dando ajuda, seria a colonização de povoamento, que é o que é chamado settler colonialism. Que aí entraria, eu sei que você tem a questão que a gente vai falar depois da ocupação. Mas, que poderia entrar. Mas tem uma grande diferença, porque aí, por exemplo, a gente pode citar as colônias do norte dos Estados Unidos, que foram colonialismo de povoamento. Mas aí você não tem a ligação histórica dessas pessoas com o território, né? Os ingleses, inicialmente, depois os irlandeses, né? E depois outras populações que migraram para as colônias do norte dos Estados Unidos com o objetivo de ocupar aquele território e se estabelecer ali para criar uma vida e se estabelecer e fundar o que depois se tornou os Estados Unidos, não tinha uma conexão histórica com aquele território.
Não tinha uma ligação histórica, religiosa, cultural com aquele território, como os judeus têm com Israel. E ignoram também a presença judaica na região, que também é milenar, que apesar de ter sido minoritária por muito tempo, sempre existiu. Bom, vou te jogar numa fria agora, tá? Você me perdoa? Prometo vir aqui em Yom Kippur. É a pergunta do Theo Moanes, e ele está perguntando o seguinte, eu acho que é uma pergunta realmente muito importante. Levando em conta a atual situação e a quantidade de mortes em Gaza, o que nos tornamos ao apoiar a ofensiva de Israel? Será que a ofensiva de Israel, essa extensão também, né, dessa guerra, que não tem uma perspectiva de fim, será que essa seria a melhor resposta, tanto para os palestinos que não apoiam o Hamas, quanto para os reféns e, em geral, para a geopolítica de Israel? Eu pedi desculpa antes. A primeira questão é que nós não controlamos e não sabemos quando essa guerra vai acabar. E, na verdade, a volatilidade dos players lá muda diariamente. Então, na verdade, não funciona Israel com 134 reféns em Gaza. Não pode voltar para casa, porque tem famílias que estão chorando por eles, e isso é uma questão de o primeiro dever de um Estado é cuidar dos cidadãos. Eles foram sequestrados dentro de Israel, dentro da linha verde de Israel. Significa, não era territórios, era linha verde absoluta. Portanto, até esses reféns não voltarem, não acredito que nenhuma pessoa vai querer o fim dessa guerra até esses que voltarem. E aí você pode discutir se o estilo de condução da guerra ajuda ou não a trazer os reféns. Agora estão em Qatar tentando negociar e vão utilizar a negociação que usaram na época de Shalit, que significa, para lembrar como era na época, em uma sala está Hamas, em outra sala Israel, no meio estão os mediadores, e de uma sala para outra, só que isto é mais complicado porque o Hamas não resolve quem está lá, se não vão perguntar para Sinwar, e ele vai responder até 36 horas. É bem complexa a história que está funcionando, mas, na verdade, não tem como sair agora, não tem como ir embora e falar acabou a história e um abraço. E só para mostrar como essa história ainda é difícil de entender, ontem Israel voltou ao Hospital Shiva, no norte de Gaza, o primeiro que encontraram um monte de coisas que, depois de estar no norte de Gaza, foram para o sul, para Khan Yunis. E agora estão falando que buscam Rafah ou Rafiah. Mas ontem, no hospital em Gaza, que teoricamente era uma terra erma, não tinha ninguém, que voltaram os palestinos, voltaram também Hamas. E dentro do hospital, Israel entrou, matou 20 terroristas de Hamas, 80 foram rendidos, e encontraram do lado do diretor armas, munições, bombas, dinheiro, o lugar que já aconteceu isso antes. Então, na hora que você sai, eles voltam. Então, assim, essa história não acaba assim. É claro que a guerra é uma forma de poder resolver um conflito, mas o conflito é resolvido politicamente. E essa talvez seja a crítica maior ao governo de Israel, que não tem um plano político para poder, de alguma maneira, valorizar, primeiro, o esforço militar israelense e as vidas doadas pelos soldados, homens e mulheres, que deram suas vidas para defender o Estado e as pessoas. Então, essa é a primeira questão. Essa semana teve um comandante que falou, até foi chamado a atenção, que falou para os políticos que eles têm que ser dignos da sangue derramada dos soldados. Porque, e a história é que a guerra só vai acabar quando os 30 e 34 reféns possam voltar para casa, de alguma maneira. Não vai ter outra alternativa. E ainda o Hamas, dentro de Gaza, continua dando algumas cartas. O baralho não é total, teve muitos da estrutura do Hamas foi desmantelada, mas não totalmente. Eles ainda têm capacidade. E claro que hoje foi anunciado oficialmente pelos Estados Unidos
que o número 3 de Hamas foi eliminado, como o número 4, o número 5, né? Mas isso não muda nada. Até na hipótese que possam conseguir matar ao Sinwar, que não vai mudar, outro vai assumir o lugar dele. Hamas é uma ideia, né? E por isso o conceito que colocou o governo Netanyahu para aniquilar o Hamas é impossível. Você pode aniquilar a capacidade de atacar. Você tem que defender as pessoas e a guerra vai acabar quando tenham condições para os refugiados israelenses dentro de Israel, do norte e do sul, consigam e queiram voltar em segurança para suas casas, que não estão. Hoje tem 100.000 israelenses que são refugiados no seu próprio país. E isso é alguma coisa que você não pode falar, acabamos tudo porque isso não resolve. O que vai fazer com isso? Eles não podem voltar? Então tem que encontrar uma solução. Agora, é claro que a solução tem que ser política. E isso é o que está faltando, na verdade, para poder ir para frente e pensar como vai ser, como se fala em hebraico, Yom Shaharei, o dia depois, que autoridade vai governar Gaza nas questões civis. Saneamento básico, educação, escolas, as questões básicas que eles têm que resolver. Porque a segurança de Israel vai, e o exército israelense baixou, tem uma expressão em hebraico, que em hebraico fica mais clara, em português não é tão feliz. Uma coisa é milhamá, guerra, outra coisa é lehimá, que é combate. Israel está agora numa fase de lehimá. Baixou, muitos dos reservistas voltaram, meu filho entre eles. Então, é outra história. Falam que fase 3. Mas ainda não vão sair porque ainda temos os 134 reféns e temos as famílias que não conseguem voltar a esse lugar. Uma questão que eu acho que a gente precisa falar, e eu sei que vai gerar muito desconforto, mas eu acho que nessa guerra a gente tem lidado muito com o negacionismo. Você fala que aconteceu alguma coisa em Israel, você tem provas robustas, e as pessoas dizem, não, isso é mentira, os sionistas estão inventando. E, bom, acho que na internet tem uma farta gama de informações que você pode até mandar, mas se a pessoa não quiser, ela não vai te ouvir. Mas eu acho que a gente também não pode exercer o negacionismo, que é algo que, bom, mexendo com redes sociais, eu tenho visto muito acontecer. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre ocupação. Acho que a gente não pode deixar esse assunto passar. O conceito de ocupação, para quem não conhece exatamente, diz respeito às fronteiras anteriores a 1967, ou seja, os territórios conquistados por Israel na Guerra dos 6 Dias, que são Gaza e a Cisjordânia. Antes da guerra, Gaza não tinha uma ocupação civil israelense, mas tinha um cerco. Nada entrava em Gaza sem que Israel soubesse. Então, isso também é uma forma de continuidade da ocupação. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre a importância de a gente falar da ocupação de forma franca, sem ter medo disso. A gente olhar de frente para essa questão. Israel ocupa territórios que não são parte do Estado como ele é reconhecido pelo mundo inteiro. Por que a gente precisa falar sobre isso, Adrian? Sem usar isso como uma justificativa para o ataque do Hamas. Claro que isso não tem justificativa. Em Israel existe uma máxima que fala que não tem nada mais definitivo que uma situação provisória. E a palavra que mais se ouve em Israel é status quo, que significa vamos manter o que está. E nessa condição isso vale para falar de conversões, para falar do Kotel, se vai ser pluralista ou só uma sinagoga ultra-ortodoxa, e também vale para os territórios, que para alguns são ocupados, para outros são liberados, para outros são apenas territórios. Mas é claro que não tem como construir, como dar uma solução à questão palestina sem definir o que vai acontecer nos territórios. A solução de ocupar transitoriamente, como hoje funciona, territórios A, B e C, não funciona, porque era provisório por alguns anos. Já passaram de 67 muitos anos. Então, faz parte dessa questão encontrar uma outra solução que possa, por um lado, permitir aos palestinos ter seu Estado, e, ao mesmo tempo, as fronteiras seguras para o Estado de Israel. É claro que Hamas, que na sua declaração quer da destruição de Israel, não é parceiro nessa história, porque ele não quer. Já falou e falou com atos.
E nós, na verdade, e por isso é importante falar disso, e teve inúmeras iniciativas, desde o plano de Trump, que aceitava um Estado palestino, não agora, no futuro, Camp David, vários eventos que falavam e tem encontrado uma maneira de dar autodeterminação ao povo palestino que também merece como o povo judeu, como Israel. É claro que tem que ser isso em segurança, porque uma das palavras também importantes que nós temos que lembrar é que agora ficou famosa em Israel, a palavra, se vão entender rapidamente, vou falar em hebraico, vão entender, é concepção. Concepção. Nós nos autoenganamos com uma concepção que significava, por exemplo, que o Hamas dando dinheiro ele vai ficar tranquilo, e na Cisjordânia, Mahmoud Abbas vamos tentar enfraquecer ele. Então, imaginaram que essa política funcionava, e essa política permeou o exército, permeou o governo, o planejamento, e todo mundo achou que isso funcionava. E por isso os indicadores de 7 de outubro que estavam lá não foram lidos pela inteligência porque eles achavam, não, é um treinamento. Todo mundo sabe, o TV Israelense passou que 1.200 pessoas do Hamas, no dia 6 de outubro, trocaram o chip do celular de Gaza por um chip israelense para ter cobertura. Israel, no mesmo momento, sabia disso. Nas telas eles sabem na hora. E que falaram? Isso chama atenção. Ah, não, é um treinamento deles, que já tinham feito. Mas é claro, a questão não é as indicações da inteligência, sino como você lê e com que cabeça você lê. Eles imaginavam, nos últimos 15 anos, essas fronteiras foram seguras. Não teve grandes problemas, mas que jogaram os balões com fogo, não tinha nada de especial. E por isso, e também aqui, uma questão política, uma boa parte do exército saiu do sul de Gaza para a Cisjordânia por questão política. O governo de ultradireita e ultranacionalista Netanyahu estava muito confortável em mandar mais soldados para a Cisjordânia para cuidar os colonos que fazem parte da base de apoio e sustentação do governo de Netanyahu, de Ben-Gvir e de Smotrich. Por exemplo, uma unidade de 300 soldados que estava em Gaza foi deslocada em outubro, lembram que era Sukkot, porque em um povoado em Cisjordânia chamado Huara, que teve um pogrom feito lá, Ben-Gvir decidiu fazer uma sukkah, e para cuidar a sukkah de Ben-Gvir mandaram 300 soldados, que não estavam na fronteira em Gaza, e isso é política. E aí você vê como a política vai permeando essa história. Esses 300 soldados teriam feito diferença? Um pouco, bastante. Mudava a história? Não mudava, mas era diferente. Assim, e a questão tem a ver com essa concepção que a gente tem, e claro que é importante poder falar civilizadamente, entendendo que não tem um consenso em Israel sobre o que fazer com os territórios. Mas é claro que não definir, empurrar com a barriga, se mostrou agora uma política muito errada, muito ruim. E tem 1.500 vítimas que pagaram com suas vidas essa indefinição. Então a gente pode falar, olha, nós não temos do outro lado parceiros para dialogar, você não escolhe seus parceiros, sabe? Quando Arafat, Rabin e Peres fizeram um acordo de paz, não eram amigos. Quando Saddam, em 79, foi para Jerusalém, depois da guerra, não eram amigos. Mas tinham essa capacidade de olhar para frente e entender que, às vezes, para fazer paz, precisa de duas pessoas que estão dispostas a fazer concessões difíceis, dolorosas, complicadas, mas eles estão pensando no futuro. E com toda essa história, Egito, desde aquela época, continua sendo, não é aquela paz, mas não é guerra. A paz só dá para fazer com o inimigo. Com o seu amigo não vale muita coisa. Karina, aproveitando essa questão da ocupação, vou ler aqui a pergunta da Brigitte Kernbaum, que eu acho que é muito boa. Vou fazer o que você falou que não gosta que façam com você, que é para você prever o futuro. Você acha que se tivesse um Estado palestino, o antissemitismo diminuiria? O antissemitismo é uma consequência também dessas violências e das reações de Israel nesse sentido? Por exemplo, o movimento Standing Together, que une judeus israelenses e palestinos, ou árabes israelenses, o lema deles é
só a paz trará segurança. Você concorda? Concordo, eu concordo. Eu acho que a paz é o melhor caminho para a segurança. E isso, como o Rabino Adrian estava dizendo, né, a gente chegou muito perto em alguns momentos, né, na história de Israel, com líderes que eram muito corajosos. Eu acho que hoje faltam, tanto em Israel quanto entre os palestinos, líderes que estejam dispostos, que tenham coragem realmente de bancar isso, porque não é fácil. Você tem que fazer concessões, você tem que... Né, é muito triste. Desde o 7 de outubro, algo que eu parei para pensar muito tempo foi no assassinato do Rabin. Né? Eu fico pensando, se ele não tivesse sido assassinado, o que teria acontecido? E a gente pensar no momento em que ele foi assassinado, o momento político que Israel estava vivendo. Por quem ele foi assassinado? Por quem ele foi assassinado e como que aquilo era um barril de pólvora que estava assim, realmente... Era qualquer faísca ia explodir, e explodiu no assassinato do Rabin, né? E que acabou levando todo o processo de Oslo por água abaixo e que não se concretizou praticamente nada do que era vislumbrado se concretizar. Lembrando que os acordos de Oslo eles foram pensados para serem temporários. Cada 5 anos eles iam se reunir e negociar novas fases dos acordos. Então, era o início. O que foi assinado em 93 era o início do que depois, em 98, iria se repactuar. E era uma construção coletiva. E esse, eu acho que era a grande força de Oslo. Né? Não era um acordo definitivo, era algo para ser construído paulatinamente e que não deu certo. E aí eu acho que então assim, eu acho que se tivesse um Estado palestino, não digo, o antissemitismo sempre vai existir, infelizmente. Eu não sou muito otimista sobre o antissemitismo. A gente viu, se a gente pensa em termos históricos, a gente tem relatos, a gente tem documentos, né, fontes históricas que datam o antissemitismo desde a Antiguidade Clássica, né, que era um antijudaísmo na época, né, não é um antissemitismo nesse termo, né, é um antijudaísmo. Então, eu não acho que vá erradicar totalmente. Mas, sim, né, a guerra ela fomenta. A gente vê a crescente do antissemitismo depois do 7 de outubro, ela é inacreditável, infelizmente, no Brasil, no mundo inteiro. Por conta de todas essas ações, isso vai reverberando de uma forma com as fake news, com as coisas como vão sendo divulgadas nas redes sociais, como as pessoas vão comentando, e todo mundo quer ter um lado, e todo mundo quer se posicionar. Então, é muito difícil. Se tivesse um Estado palestino, não sei quando ele teria sido criado, como ele teria sido criado, mas muitas acusações que Israel sofre não teriam base para sofrer, porque o Estado palestino existiria. Não sei que Estado palestino existiria. Então, é um pouco previsão, né? Um pouco, né, futurologia, né, o futuro do pretérito. Mas é difícil prever, mas, pelo menos, ter um Estado palestino seria o começo. O começo, uma soberania própria, eles poderem decidir sobre eles. E se eles não tiverem uma economia boa, tudo bem, é responsabilidade deles, não é responsabilidade de Israel. O grande problema que a gente tem agora com a ocupação e com a questão em Gaza, antes da guerra, não estou nem falando a partir do 7 de outubro, estou falando antes do 7 de outubro, que apesar de não terem assentamentos em Gaza, Israel controlava as fronteiras, o espaço aéreo, o espaço marítimo, é porque... Por exemplo, a economia da Palestina depende muito da economia de Israel. Eles usam uma moeda israelense. Eles usam um shekel. Então, eles não têm emprego para os palestinos, então eles têm que trabalhar em Israel. E aí a narrativa contrária é que, olha, Israel dá emprego para os palestinos. Mas Israel não deveria ter que dar emprego para os palestinos. Eles deveriam ter que se empregar. E eles só vão poder se empregar se eles forem soberanos. Se eles tiverem o direito de decidirem sobre suas próprias leis, sobre sua própria política, sobre sua própria vida. Israel não tem que ser responsável pelos palestinos. Eu acho que isso para Israel vai ser melhor. E aí não vai ter esse tipo de acusação. Por exemplo, na época da Covid eu lembrava. Porque Israel tem que garantir que todos os palestinos serão vacinados. Em tese, Israel não deveria ter que se responsabilizar por isso. Mas Israel tem que se responsabilizar porque existe uma ocupação. Porque Israel é responsável pelo território palestino. E Israel não deveria ter que ser responsável. Eles deveriam ter que ser soberanos. Então, é pior para Israel. Né? Eu acho que essa é a questão. Como resolver? É difícil, existem possibilidades. Não vai ser do dia para a noite. Existem possibilidades. Mas eu acho que o primeiro passo para Israel se ver livre disso é
realmente dar soberania para eles. E se a economia deles não for boa, se a economia deles, eles forem um país com uma economia ruim, com um IDH ruim, com um índice de Gini ruim, é responsabilidade deles, não é responsabilidade de Israel. Israel não tem que ser responsável pela economia deles. Bom, vou fazer aqui a última para encerrar, mas antes eu queria recomendar para quem não assistiu, assistir Os Últimos Dias de Yitzhak Rabin, um filme que é de 2016, feito pelo Amos Gitai, e que é assustadora a previsão que Rabin faz em 1994 sobre o que aconteceria em Gaza. É uma descrição perfeita do que está acontecendo agora, e foi justamente na esteira do assassinato de Rabin que surge o Hamas, e que ganha força Benjamin Netanyahu, que segue no poder em Israel até hoje. E, para mim, a cena mais marcante do filme é quando ele está discursando contra Rabin em cima de uma varanda, na frente de uma faixa escrito Morte aos Árabes. Então, eu recomendo muito que todo mundo assista esse filme. Então, a gente falou muito essa noite aqui sobre como rebater, como responder, como refutar, mas eu queria ouvir um pouco... Os Últimos Dias de Yitzhak Rabin, de Amos Gitai. Ele é o diretor, é o mais famoso, acho, diretor de cinema israelense. Então, para acabar... Tem mais um filme que vale a pena assistir para Por entender favor. a realidade. A gente passou na época da pandemia, chama King Bibi. King Bibi. E ele está em algumas plataformas de streaming que você pode comprar por $4. E é muito especial e acho que é muito atual, na verdade. E, bom, para finalizar, Adrian, qual que é a relevância do diálogo nesse momento? Não vamos falar sobre as negociações em Israel, porque esse diálogo é bem mais complexo, mas aqui, na diáspora, na nossa vida, e nessa situação em que tantos judeus têm se sentido isolados e distantes. Então, acho que um dos valores básicos da nossa tradição, e talvez na nossa tradição espiritual, todo mundo pergunta qual é o livro mais importante do judaísmo, todo mundo falar qual? Qual é o livro mais importante? Qual é o livro mais importante? Livro. A Torá. Ok, tudo bem, eu trabalho com isso, está aqui atrás, é meu ganha-pão, mas os rabinos não achavam que a Torá era o livro mais importante. Por quê? Porque nosso judaísmo não é bíblico. Nós não degolamos um bezerro no sábado, como fazia na época do templo, como é escrito na Torá. Muitas das coisas, quando teu filho não te dá bola, você não apedreja isso, como é escrito na Torá. Continua ou não está bem por aí? E outras tantas coisas que a gente não sigue pela Torá. O livro importante que formou o povo judeu é qual? O Talmud, que é a explicação oral, o comentário oral, que foi escrito no século II, no século VI da Era Comum, a Mishnah e a Gemara, isso formou o Talmud. E o Talmud é basicamente uma discussão, argumentação de um contra outro permanentemente. Agora, como um livro tão caótico se tornou um livro essencial do nosso judaísmo, porque o Talmud definiu o que nós somos como povo. E aí tem uma questão muito importante que acho que é relevante para hoje. No Talmud, menos importa o final, como vai ser a lei, o mais importante é a discussão e a argumentação. Um escuta o argumento do Rabino A, Rabino B, Rabino C, Rabino Z, e por aí vai. E todo mundo ouve todas as histórias. E o mais incrível é que os rabinos foram tão sensíveis que deixaram o registro de toda a discussão para a gente poder olhar toda a história. E não pularam para, bom, o que tem que fazer no final. E acho que essa história de voltar a um judaísmo mais talmúdico significa que nós podemos aceitar e ouvir outras ideias, outras opiniões, respetuosamente, sem imaginar que vai ser a nossa. E poder registrar isso, porque amanhã pode ser diferente. Essa riqueza da tradição judaica nos permite hoje olhar e ter outras alternativas no judaísmo que o Talmud nos deu de presente por registrar nesse livro de Atas todas as discussões. Depois tem outros livros que tiraram a discussão e foram para decreto-lei.
Então, acho que neste momento, onde as pessoas estão cada uma na sua bolha, as pessoas têm pouca paciência, as pessoas se informam de maneira superficial, nós temos que retornar a esse judaísmo talmúdico no sentido de poder ouvir outras ideias e poder entender que nós não somos os donos da verdade. E aqui eu quero fechar explicando que o judaísmo é uma tradição espiritual horizontal. Nós não temos um papa, que, como outras tradições, que alguém que verticalmente tem que influência. O judaísmo é horizontal. Nós temos diferentes ideias, diferentes rabinos, diferentes linhas, diferentes formas, e essa pluralidade nos enriquece e nos fortalece. Ao contrário. Mas às vezes nós pensamos a imaginar que o nosso mundo somos nós mesmos, o que nós achamos e nosso grupinho de amigos, porque o algoritmo das redes sociais vai responder o que você quer ouvir. Mas nosso povo judeu, que é longevo na história, entendeu que a rede social tem uma vida curta. E construção de comunidade, construção de caráter é feito ouvindo outras histórias. E se tua ideia é melhor, é porque tu argumento é melhor. E não porque tua ideia. Então, acho que, nesse sentido, acho que temos que voltar para esse judaísmo mais talmúdico e poder ter esse esforço que é difícil, que é complicado, de ouvir empaticamente, sem julgar, sem nos precipitar, permitindo para quem não vai falar com a gente que tenha a possibilidade de expressar sua ideia e você falar, não concordo, tudo bem. Mas isso faz parte da história. Não concordar é uma história. Está tudo bem. O que não podemos falar é cancelar o outro porque pensa diferente. Bom, antes de terminar, a gente vai cantar o Atikva todo mundo, não é isso? Então, todos de pé. Kolot baleiva ulfatei mizrach kadima nain lezion Sofia Ot lo avda tikvateinu Atikva bat shnot alpahim Liotam chofshi be'artzeinu Eretz Zion Yerushalayim Liotam chofshi be'artzeinu Eretz Zion Yerushalayim. Boa noite, gente. Muito obrigada.